Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando esta festa da Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação, uma tradução literal da palavra epifania. Porém, existe também um entendimento filosófico da palavra epifania. A tradução filosófica da palavra epifania significa que foi encontrada a última peça de um quebra-cabeça. Agora dá para ver a imagem daquilo que estava sendo montado. Agora manifesta-se com clareza a imagem de algo que estava sendo revelado. Então, esse é o sentido filosófico da epifania. Portanto, se nós olharmos para a história da salvação, aos poucos Deus revela, vai fazendo uma montagem de um quebra-cabeça, desde o Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, os juízes, os reis, a profecia de um ungido que seria o Messias, até finalmente a manifestação, a epifania em Jesus, que fica claro aquilo que foi revelado. É a plenitude dos tempos, é a manifestação da promessa de Deus, e aí a humanidade toma consciência, por essa manifestação, do projeto de Deus. Tanto Jesus, ele é o Messias esperado, mas só que ele age de uma maneira inesperada. Desde o início da história da salvação, esperávamos o Messias, mas ele vem contrariando toda a lógica humana. Em vez de nascer num palácio, nasce numa estribaria, no meio de animais. Em vez de ser depositado num berço de ouro, é depositado num coxo, a manjedoura, o lugar onde os animais comiam. E então nós percebemos que é um Messias esperado, mas ele age de forma inesperada, contrariando a lógica humana. E ele não vem só para os judeus, como era esperado, mas ele vem para toda a humanidade, em todos os tempos. Isso também é manifestado na festa da Epifania, que é a manifestação para as nações. Os magos representam todas as nações, toda a humanidade. Então ninguém fica de fora da graça oferecida por Deus. Todos estão incluídos. Só fica de fora quem se auto-excluir, quem se afastar, quem não aceitar. E dentro dessa festa da Epifania do Senhor, nós precisamos compreender os personagens que aparecem na leitura do Evangelho que acabou de ser proclamado. Então, nós percebemos o destaque, que inclusive é dado aos magos, aos 3 reis magos. Só que mago, naquele contexto deles, não era um adivinho, não era gente que adivinhava o futuro, que fazia presságio. Magos, naquela época, no Oriente, eram homens sábios, estudiosos. E, por isso, conheciam a profecia. E eram homens que buscavam a verdade. Eles, portanto, estavam atentos aos sinais de Deus. E, por isso, foram capazes de perceber o sinal quando ele apareceu. Porque já havia uma predisposição de buscar a Deus, de buscar a manifestação de Deus. Então, assim que eles percebem o sinal, eles vão ao encontro de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Eles deixam tudo. Eles se desinstalam
de onde eles estão, nos países em que eles estão, na região em que eles estão, eles saem de si mesmos, eles saem do seu comodismo, da sua zona de conforto. Então, para encontrar o Cristo, se eu me instalar no meu egoísmo, no meu orgulho, na minha vaidade, nos meus interesses, nos meus gostos e caprichos, eu não saio do lugar, tenho que me desinstalar. Então é preciso se desinstalar. E em contraposição aos magos, nós temos os sacerdotes da época em que Jesus nasceu, que estão ali assessorando ali Herodes, né? Os mestres da lei, que conheciam também a profecia. Mas interessante, eles não estavam buscando. Conheciam a profecia, mas não buscavam. Conheciam a profecia, mas parece que não desejavam buscar o Deus verdadeiro, o Messias que iria se revelar na profecia. Estavam acomodados na sua zona de conforto, não queriam mudar, não faziam nada, fechados em si mesmos. Portanto, Deus se manifesta e os magos vão ao encontro. Parte da cidade de Jerusalém se fecha. E nós? Deus se manifesta. O que eu estou fazendo diante das manifestações de Deus na minha vida? Eu tenho um coração capaz de acolher e perceber a manifestação e aceitar essa manifestação? Ou será que o meu coração está fechado? Se não quer perceber, ou se percebe, não aceita a manifestação de Deus. Uma outra reação, que é triste, é a reação do rei Herodes. Diz o texto que ele ficou perturbado. Ele é um dos que se auto-exclui da salvação que o Messias vem oferecer. Porque Herodes fica perturbado, fica triste, fica com medo, porque ele não quer perder o que ele tinha. Ele está apegado a si mesmo, às coisas que ele tem, está preso aos seus achismos, às suas opiniões, às suas vontades, aos seus caprichos, aos seus pecados, ao seu egoísmo, à sua ganância, ao seu orgulho. E, claro, aos seus interesses de continuar sendo rei, a sede de poder. Então, por isso ele fica triste, com medo e perturbado com a notícia de um Messias, de um novo rei. Porque para ele, na cabeça dele, seria uma ameaça para tudo aquilo que tinha. E aí eu me pergunto, será que Deus é uma ameaça para mim? Será que Deus é uma ameaça para o meu comodismo, para o meu egoísmo, para o meu individualismo, para o meu orgulho? Ou porque eu não quero mudar e nem repensar as minhas atitudes? Então, Deus é uma ameaça, porque vai me incomodar, vai mexer comigo, e eu não quero que mexam comigo, eu não quero que me questionem, eu não quero repensar nada na minha vida. Eu quero continuar na mesma situação, sem me converter. E Herodes ficou perturbado porque não queria mudança, não queria deixar de ser aquilo que ele era. Portanto, Herodes, parte de Jerusalém, aqui nós estamos falando de uma elite que estava nos palácios, ignoram a profecia, ignoram a vontade de Deus. E ainda o pior, Herodes age com falsidade, ele mente para os reis magos. Ele tem a intenção de matar o menino, mas ele diz, olha, vão, encontra o menino, depois volta que eu quero ir adorá-lo. Então, às vezes, quando a gente não aceita a verdade, quando a gente se fecha para a verdade e não quer repensar a vida, a gente acaba caindo na mentira e na falsidade. E às vezes acaba combatendo aqueles que
porventura nos dizem a verdade e são verdadeiros, são autênticos conosco. Foi isso que o feio Herodes fez. Agora, é bem verdade que eles não reconheceram os sinais de Deus, porque estavam olhando apenas para si mesmos. Então, cuidado para eu e você não ficarmos olhando só para nós mesmos, os nossos interesses, e não sermos capazes de reconhecer os sinais de Deus na nossa vida. Quando hoje em dia as pessoas acabam, diante da manifestação de Jesus, agindo como Herodes, se fechando, com medo, não querendo mudar, não querendo escutar. Então, nessa solenidade que nós celebramos da Epifania, o texto bíblico também ainda fala da estrela, a estrela como sinal. Mas o que seria essa estrela? Poderia ser um cometa? Talvez. Talvez uma conjugação de planetas? Pode ser. Ou então essa estrela poderia ser um sinal milagroso, um sinal extraordinário de Deus. É possível que isso aconteça. Porque se nós reconhecemos, por exemplo, a aparição de Fátima em Portugal, na última aparição de Fátima em Portugal, o sol bailou, o sol movimentou-se no céu, de um lado para o outro. Aproximou-se das pessoas e depois se distanciou. Chovia e todos ficaram secos. E todos os jornais da época que testemunharam isso, escreveram matérias falando desse fenômeno extraordinário do sol. Ora, se em Fátima o sol bailou, é claro que para o nascimento de Jesus, uma estrela apareceu e conduziu os reis magos. Porque para Deus isto é possível. Portanto, reconhecemos a estrela que aparece como um sinal extraordinário de Deus. Mas também existiram outros sinais extraordinários de Deus. A própria Virgem Maria, que concebe pela ação do Espírito Santo. Sinal extraordinário de Deus. Isabel, parenta da Virgem Maria, que era estéril, e mesmo assim concebe um filho, que é João Batista. Sinal extraordinário de Deus. Anjos que aparecem para os pastores, que imediatamente vão aonde Jesus nasceu para visitá-lo. Sinal extraordinário de Deus. E o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz homem, ele é um grande sinal do Pai para nós. Um sinal de amor. Portanto, nós percebemos que Deus é capaz de produzir o extraordinário. Ele é capaz de produzir um sinal luminoso como uma estrela para conduzir os magos. Isso é fichinha para ele. Agora, claro, uma outra coisa que as pessoas não compreendem nesse texto, ou não observam. O texto fala que os magos entraram na casa onde Jesus estava. Mas os textos do nascimento de Jesus falam que ele nasceu numa estrebaria, numa gruta. Era casa, era gruta, era estrebaria, o que era? Porque os magos, eles só chegam em Belém 2 anos depois que Jesus nasceu. José e Maria já estavam morando em uma casa. E é por isso que os magos não vão para a gruta em Belém, vão para a casa onde eles estavam. O menino Jesus já tinha mais ou menos uns 2 anos. Tanto é que Herodes manda assassinar os meninos dentro dessa faixa etária para baixo.
por causa da profecia. Às vezes a gente não atenta para esses detalhes. E se alguém não consegue distinguir esses dados teológicos e também históricos, chega alguém e questiona isso e você perde a fé, porque você acha que a Bíblia está mentindo. A Bíblia não está mentindo, porque isso é uma questão teológica, arqueológica, até histórica. Mas vamos continuar aqui falando da questão do sinal da estrela. Os magos estavam atentos à estrela. E nós precisamos estar atentos às estrelas do nosso tempo, aos sinais que Deus nos dá no nosso tempo. Os sinais que Deus manda para nós, para a nossa conversão, para o acolhermos. As manifestações de Deus no nosso dia a dia para nós. Deus nos chama à conversão. Deus quer nos conduzir para sermos santificados e salvos. E que estrelas brilham hoje para nós? A palavra de Deus é um sinal. A liturgia da missa é um sinal. Os sacramentos da igreja que nós celebramos e recebemos são sinais. O próprio Jesus na Eucaristia é um sinal. A doutrina e ensinamento da igreja é um sinal. A vida dos santos são sinais que apontam para Jesus. A própria igreja continuadora da missão de Jesus Cristo é um sinal, uma estrela que aponta para Jesus. A própria Virgem Maria, estrela da evangelização, é um sinal que aponta para Jesus. Portanto, é importante estarmos atentos a esses sinais. Claro que eu acredito que aconteceu um sinal extraordinário com os magos, mas para nós, não fique esperando uma estrela brilhar na porta da sua casa para você seguir Jesus. Para nós, são estes sinais concretos que já estão aí e nós precisamos acolhê-los. Os magos se deixaram conduzir pela estrela. Nós precisamos nos deixar conduzir pelos sinais que Deus coloca hoje na nossa vida. Como já disse, palavra, liturgia, sacramentos, Eucaristia, doutrina, vida dos santos, a igreja, a própria vida de oração, espiritualidade. E os magos se alegraram quando viram o sinal de Deus. Nós precisamos nos alegrar com a palavra, com a liturgia, com os sacramentos, com o testemunho dos santos. Deus continua manifestando-se no nosso meio. Os magos acolheram a manifestação de Deus na época deles. E, ao fazerem isso, também, como nós vimos no texto, trouxeram presentes. Ouro, que lembra a realeza de Jesus, que declara que Jesus é rei, para reger a vida deles. Nós deveríamos também declarar Jesus rei, que rege a nossa vida. O incenso, que é oferecido para a divindade, ou seja, declara que Jesus é Deus, o divino, para adorá-lo. Tanto nós também somos chamados a oferecer o nosso incenso de adoração a Deus. Ofereceram a mirra, que é um perfume, para ungir o Cristo, mostrando que ele é o ungido, para agir também como ungidos. Precisamos deixar ele nos ungir com o seu Espírito, ele nos ungir com a sua graça, para fazermos a vontade do Pai e sermos outros ungidos pelo Espírito, assim como Cristo era o ungido por excelência. Portanto, os magos, ao se encontrarem com Cristo, mudaram, voltaram por outro caminho que não o caminho de Herodes, que inclusive tinha mentido para eles e estava armando uma emboscada para Jesus, para saber onde ele estava, para poder matá-lo. Mas os magos veem, a partir também do encontro com Jesus, a ameaça da falsidade de Herodes.
da maldade em Herodes. Por isso mudam o caminho. Saem de um caminho que poderia fazê-los perder essa intimidade, essa comunhão com o próprio Messias que eles tinham visitado. Tomemos cuidado com aquilo que nos desencaminha, com os caminhos de Herodes, que nos afastam de Deus e que matam Deus dentro de nós, no nosso coração. O encontro com o Cristo, que se manifesta para nós, deveria nos forçar a nos doarmos cada vez mais no amor, nos fazer a sermos cada vez mais verdadeiros, a repensarmos a nossa vida, mudarmos os nossos hábitos, nossos valores, nossas atitudes. O encontro com Cristo deveria gerar em nós bons propósitos, inclusive a capacidade de voltar atrás naquilo que na nossa vida às vezes foi erro, foi falha, foi contradição. O encontro com Cristo precisa também gerar em mim a vontade de continuar seguindo os sinais dele, me deixando conduzir. Eu espero que você esteja tendo a sua vida transformada, renovada, pelo encontro com o amor e a verdade de Deus, pelo encontro com a sua palavra e a sua liturgia e os seus sacramentos, pelo encontro com Ele na Eucaristia, na doutrina, nos seus ensinamentos e mandamentos, pelo encontro com o testemunho da vida dos santos e da própria ensinamento da Igreja. Eu espero que essa manifestação de Deus para nós esteja cada vez mais renovando a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.